Salve galera, voltando, segundo dia do nosso projeto. Hoje eu quero falar para vocês qual ferramenta utilizar para poder você começar a trabalhar com inteligência artificial para criar agentes de IA. E eu acho que é importante você entender isso porque foi uma coisa que eu perdi um certo tempo. Tem muitas ferramentas por aí, algumas muito fáceis, algumas brasileiras, algumas mais difíceis, e isso confunde. Exatamente porque quando você vai olhar nos vídeos de todo mundo, ninguém te explica qual é a melhor. Embora, eu vou te dar um spoiler, todo mundo usa a mesma. Eles parece que para vender mais, eles fazem você ter que parar e olhar e aprender sobre cada uma, e depois você vê, ah não, é essa daqui que eu tenho que usar. E é exatamente aqui que eu quero entrar hoje. E calma, não adianta você só pular para ver qual é a ferramenta, eu vou te dar um spoiler, é a N8N, só isso não vai adiantar. Olha o vídeo, porque eu vou explicar para você o porquê e como você tem que usar essa ferramenta para poder trabalhar com esse meio de agente de IA e automação, beleza? Primeiro, deixa eu pegar e contar para vocês uma história de quando eu comecei a fazer vídeo. Caramba, isso faz muito tempo. 2016? Eu acho que foi 2016. Faz muito tempo. Quando eu comecei a fazer vídeo, eu tava morando com uns amigos meus que são da banda The Kid Justice, se você conhece. Gente boas. E quando eu comecei, eu não entendia nada dessa parte de edição. Eu entendia de LoL, na época eu fazia conteúdo de LoL, mas eu não entendia nada de edição. E aí eu fui falar com eles sobre como eu poderia fazer, porque eles faziam a edição dos próprios vídeos deles, dos clipes que eles lançavam e tudo mais. E eu me lembro que eles falaram assim, olha, tem dois programas na época que eram mais utilizados. Hoje a gente tem o DaVinci Resolve, né? Mas o que importa é, tinha dois. Que era o Vegas e o Premiere. O Premiere é mais difícil e a gente não sabe usar. O Vegas é mais fácil e a gente sabe usar, então a gente vai poder te ajudar. Só que a maioria das pessoas por aí usa o Premiere. Você escolhe qual dos dois caminhos. Sabe aquela coisa da pílula do Matrix? Então, você escolhe qual das duas pílulas você quer fazer. E aí, pela facilidade de ter gente que já entendia pela volta, pela facilidade de ser um programa mais fácil, eu fui pro Vegas. Só que, anos depois, eu fui me arrependendo disso. Por quê? Porque se eu fosse contratar um editor, ou eu ia ter que contratar um editor pior que trabalhasse com Vegas, ou então eu ia ter que trabalhar com um editor que trabalha com o Premiere, e basicamente eu não ia conseguir mexer com o conteúdo que ele faz. Eu não ia poder dizer para ele assim, manda o projeto aqui que eu ajeito tal coisa que eu quero ajeitar, eu sei como eu quero. Não, porque eu não sabia mexer com o Premiere. Então eu tive que fazer o retrabalho de aprender a usar o Premiere. Retrabalho. Eu tive que aprender de novo a usar um programa que eu não precisava. Simplesmente porque no começo eu quis partir pro mais fácil, pro que poderia ser mais tranquilo. E nem de longe, tá errado poder fazer isso. Só que provavelmente no futuro isso vai dar uma mordida na bunda, isso vai te atrapalhar. Então, como você pode fazer a diferença? Você deve começar pelo melhor aplicativo. Pelo menos o melhor aplicativo que tem disponível no momento. Pode ser que depois do futuro venha outro melhor. Muita gente hoje em dia fala que o DaVinci Resolve, por exemplo, é melhor do que o Premiere, né? Mas daí é questão de opinião. Mas o ponto principal, que é o que importa pra gente, é você usar desde o começo o aplicativo certo, vai te deixar muito à frente. E de longe, quando a gente fala de agente de IA e automação, o melhor é o N8N. Como se diz assim mesmo, literalmente. N8N. N8N. Eu vou deixar o link aqui embaixo para se você quiser já entrar. Por que ele é o melhor? Em primeiro lugar, porque a gente tem um monte de bot de WhatsApp, coisa do tipo. Esses daí são os piores de todos. Eles não são um agente A, eles são só automação. E se você não sabe a diferença entre agente A e automação, vamos falar sobre isso. Automação é mensagens automáticas. Então, sabe quando você entra no aplicativo do banco e ele pega e fala assim pra você, digite 1 se você quer tal coisa, digite 2 se você quer não sei o que. Ou então, quando você vai falar com alguém, uma empresa, e a mensagem vem automática. Obrigado por entrar em contato, ou agora estamos fechados. Isso é automação. É algo automático. O agente de IA, ele pensa. Ele pode servir só como automação, mas se você fizer um trabalho bem feito, você consegue fazer ele soar natural, como uma pessoa estivesse falando. Hoje em dia tem agente de IA
que literalmente fala. Então, tipo, você liga para um número do restaurante. O agente de IA vai te atender. Vai dizer, oi fulano, tudo bem? Você quer fazer uma reserva? Ah, eu quero fazer reserva para tal dia. Esse dia a gente não tem. Pode ser tal dia? Pode ser tal hora? Ah, a gente pode colocar numa mesa assim, assim, assado. Se você for inteligente, que é uma das coisas que eu quero mais e mais implantar, é esse tipo de coisa, porque pra mim, de novo, eu falei isso ontem e vou falar de novo pra vocês. A maioria dos conteúdos que tem aí pra vocês, eles te ensinam a copiar template. Eles te ensinam a fazer o que já existe. E isso não vai te diferenciar. Mesmo sendo um mercado novo, não tendo tanta gente assim, é um mercado que as pessoas são muito pífias, muito medíocres. E quando eu digo medíocre, não é ruim, é medíocre de mediano. Se você faz uma coisinha a mais, se destaca. E eu sou um cara bom nisso. Eu sou um cara bom em criatividade. Então eu vou dar uma de graça aqui pra você. Se você conseguir implantar antes de mim, ou até pode plantar junto, também não é o fim do mundo. Eu quero, quando eu montar um agente de IA para restaurante, que eu vou montar, nem que seja para fazer o template como para vender, se eu conseguir para um restaurante para fazer reserva, eu quero colocar informação para ele do cardápio de vinhos que tem, do cardápio da comida que tem, e também que ele pegue a temperatura do dia. Aí, ele vai pegar e também eu vou fazer uma database de eventos especiais. Então, por exemplo, a pessoa pega, chega ali, ah, eu quero fazer uma reserva. Ah, muito bom dia, senhor fulano de tal. Você quer fazer a reserva para quando? Daí ele pega e diz, ah, eu quero fazer a reserva para o dia tal. Ah, esse dia vai ser um dia, vamos dizer, de 27 graus. É um ótimo dia para você tomar o vinho tal, 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 tal. Que tipo de comida você gosta de comer? Você já foi no nosso restaurante? Ah, eu gosto de comer porco. Ah, o porco fulano tal, não sei o que, é a especialidade do nosso chefe. Ele acompanha muito bem com tal vinho. Você gostaria que a gente já reserve esse vinho, essa garrafa de vinho para você? É uma data especial que você vai estar comemorando? Ah, é a data de casamento da minha esposa. A gente fez 5 anos de casamento, vai fazer 5 anos de casamento nesse dia. Perfeito. A gente tem tal vinho que a gente pode pegar e te oferecer que ele é maravilhoso. Pode-se dizer daí talvez, as mulheres adoram esse vinho aqui, ele é bom por causa de que ele tem um toque não sei o que, assim, assim, assado. Isso daqui, dentro do marketing, a gente chama de upsell. É você fazer uma venda dentro de outra venda. Então a pessoa comprou e ir no restaurante, você oferece outros produtos já junto com ela. E isso, normalmente, não é nem o que a galera que vende A vende, nem o que a própria pessoa que trabalha no restaurante vai vender. Porque é uma coisa mais complicada, você tem que ter mais conhecimento e, além de ter mais conhecimento, tem que ter vontade. E o normal do profissional, que infelizmente é mal pago, é não ter essa vontade de ter todo esse aprendizado e todo esse trabalho para o chefe dele ganhar mais dinheiro e ele não ganhar. Agora, pra gente, é um puta diferencial. Puta diferencial. E dá pra fazer isso em tudo. Dá pra fazer isso em basicamente qualquer tipo de estabelecimento que tenha esse tipo de upsell ou de recorrência. Recorrência também funciona. Mas vamos voltar ao que importa. Esses bots de coisa, tem um, por exemplo, que era o bot conversa, não tô enganado. É automação. A automação, ela não pensa. Ela vai ser mais barato, porque é só automação, mas em compensação, vai ser mais simples também de fazer, mas em compensação você não vai ter inteligência. Você não vai conseguir evoluir a coisa. Ela vai ficar trancada naquela automaçãozinha básica que você já tem, uma coisa meio padrão. Então se a pessoa entra em contato contigo uma, duas vezes, vai receber a mesma mensagem, ela vai notar que aquilo ali é um bot e não fica legal. O legal de um agente A é a pessoa não saber que está falando com um robô, não saber que está falando com uma inteligência artificial. E para isso a gente tem que fazer um bom trabalho. Então, qual é a minha ideia? Qual o foco aqui? A gente precisa de um programa que possa fazer esses agentes IA. E aí a gente tem 2 programas que se destacam. O N8N, que eu já dei o spoiler, que é o programa que você vai usar, e o Make. Quando eu comecei a estudar, eu vi que o Make tem um curso de graça dentro dele. E eu fui, nossa, então é esse que eu vou ter que aprender. Vou lá. Fui lá ver o curso deles, comecei a aprender. O básico ali já ensina bem, né? Ensina as coisas que você quer aprender, o que é Node, coisa do tipo, como é que funciona uma inteligência artificial. Eu até posso deixar aqui, não sei se eu vou deixar aqui o link, mas em algum lugar, lá no Discord, eu devo colocar um link para você poder acessar, que tem um curso do Make. Mas eu vou dar um spoiler para vocês. O Make é muito mais caro que o N8N. E pior ainda,
O Make, ele é um programa fechado. Não deve ter entendido ainda, eu vou te explicar. Posso contar uma outra história? Vamos lá, outra história. Eu sou um cara que amo fazer stream. Mas mais que amar fazer stream, eu amo fazer modificações e criar coisas dentro da minha própria stream. Quando eu comecei a fazer stream, antes mesmo de ter meu canal, quando tinha Pawned, que era o meu site, que se vocês conheceram, você é antigão do LoL, você já conheceu. Foi o maior site de League of Legends, eles tinham, tipo, tinha dias que eles tinham 1 milhão de acessos no dia, pra você ter uma noção. E a Pawned, a gente fazia live, e pra fazer a live a gente usava um outro programa que não é o OBS, que hoje em dia é o que todo mundo usa, que era o XSplit. Que o XSplit era um programa pago, era um programa cheio de frescura, só que o OBS, ele é open source. Isso significa que qualquer pessoa pode editar o OBS. Qualquer pessoa pode fazer mudanças dentro do OBS. E isso é absurdo. Então você consegue colocar mudanças no seu OBS que vão fazer coisas diferentes. O N8N é basicamente open source. Mas mais que open source, ele tem como você pegar e usar ele pagando dentro dele, mas você pode colocar localmente no seu computador e não pagar nada e ter acesso a tudo, basicamente, que o programa tem. Ou então colocar dentro de um servidor hospedado. E aí você vai pagar basicamente só o servidor. Você não vai precisar pegar e fazer nada de pagar o próprio programa, sei lá, 200, 300 reais por mês. Não. Você vai simplesmente pegar e pagar a mensalidade do servidor. Claro, tem vários outros programinhas pela volta que você vai ter que pagar também, ou colocar dentro desse servidor. Normalmente você vai colocar desse servidor, a gente vai chegar lá. E nisso você ganha muito espaço, porque é de graça, né? Você paga o servidor, mas ele é aberto, então tem muito programa que você consegue. Por exemplo, se você for muito bom nisso, você pode pegar e fazer o seu coisa dentro do N8N para colocar dentro dele. Então, por exemplo, aplicativos para usar de disparo de WhatsApp você consegue colocar lá dentro. Aplicativos normais como Google, etc. Google Drive, Google Sheets, Google Doc, um monte de coisa você consegue colocar tudo lá dentro. É maravilhoso. É maravilhoso. E para mim, nem se compara com os outros programas. Porque, como eu falei, ou você vai ter que pagar muito caro, como é o caso do Make, ou você vai ter o serviço meia bomba, como é o caso desses bots, de bot de conversa. Não tem nada de errado você utilizar um deles. Só que provavelmente vai sair mais caro. E o pior, na hora que você quiser fazer um nível mais elevado da coisa, você não vai conseguir. Então, pra mim é muito importante você já começar no N8N. De longe, começa no N8N. Porque começar com esses outros programas vai só fazer você ficar atrás, vai fazer você ficar atrasado. E nem de longe o nosso foco é fazer você ficar atrasado. Pelo contrário, é fazer você ficar cada vez mais à frente. E o ponto que eu quero deixar claro aqui pra vocês é: a gente vai ter esses conteúdos todo dia, talvez sábado e domingo não. Eu acho que sábado e domingo não. Mas segunda a sexta a gente vai ter conteúdos aqui como esse. Em breve a gente vai começar a fazer algumas coisas com a mão na massa. Eu quero mostrar pra vocês como começar a montar esses agentes IA. Primeiro, eu devo mostrar como você pode colocar localmente. E no começo eu quero fazer um modo de graça. E eu digo pra vocês, o mais importante nesse começo não é você saber, olha que estranho, mas é verdade. Não é você saber fazer essas coisas. Por coro básico, vai atrás, corre um pouco, entende um pouco do que você está aprendendo. Mas o mais importante é você conseguir uma venda. Porque em média, se você fizer um trabalho muito básico, você consegue vender aí por uns 500 reais a instalação, uns 200, 300 reais o mensal, né? Pra fazer a manutenção do programa. Mas a média é você conseguir vender aí por uns 1.000 reais, 1.500 reais e cobrar a manutenção uns 500 a 800 reais por mês. Então, se você recebe ali, o cara te contrata, você recebe os 1.500, aí você corre atrás. Você corre atrás de poder pegar o servidor, você corre atrás de fazer tudo que você precisa fazer para começar. Mas antes, eu quero te ensinar como é que você faz a parte que você consegue fazer de graça, sem ter que pagar nada para que isso possa acontecer. E a gente vai começar por aí. Beleza? Eu vou te ensinar como é que você instala o N8N no seu computador, o que você precisa para poder fazer isso, e aí a gente vai evoluindo, 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 evoluindo. Lembrando que a gente tem a nossa comunidade paga, que quem entrar agora no começo vai pagar esse valor até o dia que quiser sair. Então, agora está vendendo por R$19,90 mensal,
E depois vai chegar, acredito eu, que por volta de uns R$ 300 um dia, quando eu tiver expert sobre agentes de IA e automação. Então, quanto antes você entrar, melhor, porque, claro, a gente vai ir aumentando o preço com o passar do tempo, né? Por enquanto, a gente ainda tem pouco conteúdo lá. Não tem conteúdo só de agente de automação. Eu tô fazendo cursos para vender melhor, eu tô fazendo cursos para criar conteúdo melhor e eu tô passando tudo isso para você. Então, se você quiser entrar, entra aqui no link, tem um link do WhatsApp, você manda mensagem, eu já pego e já te explico como é que funciona. Você faz o pagamento, eu te coloco dentro. Ui, lá ele! Te espero lá. Muito obrigado pelo vídeo. Até o próximo. Não esquece de deixar o like. Falou!